a condição geográfica do monte ajudou bastante para as pessoas ouvirem, porque ele está num lugar mais acima e falar com os que estavam mais abaixo no monte, dá para se ouvir melhor. A voz ecoa melhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, Mateus, capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4. E descendo ele quem? Jesus, do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. No verso 4, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pastor Sebastião, o que significa naquela época de Jesus ser um leproso? Ele vivia fora da cidade, né? Exatamente. É uma situação assim que nós gostaríamos de abordar nessa noite. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério marcado por curas e curas e curas e curas, milagres e milagres e milagres e milagres. A Bíblia não pôde registrar todos. A Bíblia diz que se todos fossem registrados, o mundo não caberia os livros. Eita, glória! Então Jesus curou muitíssimas pessoas, milhares de pessoas Jesus curou. Esta cura desse leproso chama muito a atenção nossa. Essa cura desse leproso que o irmão leu aí, capítulo 8 de Mateus, verso 1 a 4. Chama muito a nossa atenção, por vários aspectos. Jesus, ele havia iniciado o sermão da montanha. Jesus tinha ido ao Monte das Oliveiras, assentado, os discípulos assentados bem próximos dele, e a massa, o povão, estava um pouco mais distante, mais abaixo no Monte das Oliveiras. E Jesus ensinou o povo. E quando Jesus desceu, grande multidão, diz a Bíblia, acompanhava. Eita, glória! Grande multidão. Não era só uma multidão, era grande multidão. Imagina quantas pessoas. A gente não sabe quantas pessoas estavam ali, mas a Bíblia diz que é uma grande multidão, né? Se era uma grande multidão, por exemplo, assim, na primeira multiplicação dos pães que Jesus multiplicara, a Bíblia diz que mais de 5 mil homens, era em torno de 5 mil homens que comeu do pão multiplicado. Homens. Sem contar as mulheres e as crianças. Vamos pôr aí pelo menos 10 mil, vai. Se aonde tem 5 mil homens e contar as mulheres e as crianças, vai passar de 10 mil. Com certeza, vai passar de 10 mil. Então você vê, no dia da multiplicação dos pães, estava uma multidão de umas 10 mil pessoas, com certeza, né? Agora, se aqui relata grande multidão... Agora, na segunda multiplicação dos pães, os que comeram foi quase 4 mil homens, em torno de 4 mil homens. Era uma multidão quase igual à da primeira multiplicação. Sim. Então, essa grande multidão aí deve que eram bastante pessoas. Pelo menos passava tipo de 10 mil, né? Pelo menos passava de 10 mil pessoas. Talvez por aí, né? Muito próximo da cidade, né? Lá no Monte das Oliveiras, que ficavam à distância da cidade muito pequena, muito curta a distância da cidade de Jerusalém, né? Sim. Então, são quase metros. Jesus ele utilizou da questão geográfica do monte para ensinar, para atingir as pessoas, porque sem microfone, né? Sem um megafone, você estar falando a várias pessoas, a condição geográfica do monte ajudou bastante para as pessoas ouvirem, porque ele está num lugar mais acima e falar com os que estavam mais abaixo no monte, dá para se ouvir melhor. A voz ecoa melhor. Do que se tivesse numa situação da mesma altura, né? numa planície, né?